Hoje a gente vai analisar o caso de uma super querida aluna nossa, gineco-obstetra, de uma cidade do interior de São Paulo, que eu acredito que vai fazer com que você que está aí aprenda muito com o caso dela. Estamos formando uma nova geração de médicos. Autoridades em suas redes sociais, livres de convênios e ganhando mais pela sua hora trabalhada. Seja bem-vindo ao Descomplique Seu Consultório. Bom, o nosso bate-papo ele envolve, a exposição geralmente de planilha do Excel, porque eu preciso mostrar numericamente para vocês aí a questão de quanto que vale o trabalho, do colega que a gente está analisando. Então, eu vou compartilhar a tela do meu computador, do Excel, para que vocês possam acompanhar. Combinado? Essa colega aqui, ela me passou os dados dela, ela foi bem criteriosinha nos dados, e eu quero mostrar para vocês. Esses daqui, só para a gente reforçar alguns conceitos que são muito importantes, tá? Esses daqui são os custos fixos mensais dessa colega, tá? E aí, olha o que entra como custo fixo mensal, para vocês que estão aí lembrarem. Salário da secretária, se você oferece algum auxílio alimentação, auxílio transporte, vai entrar aqui. Salário da enfermeira, então todos os salários, tá? Se você tiver uso de combustível para deslocamento para o seu consultório, isso também deveria entrar como custo fixo. Aluguel, FGTS, aqui, ó. Na verdade, ela até colocou uma pós-graduação, a segurança da rua, internet. Se tiver salário de faxineira, tem que entrar aqui, tá? Recolhimento de resíduo, contador, salário de pessoas aí. Ah, sim, aqui são salários das profissionais, tá? Salários entram, como custo fixo, Se você faz uma retirada fixa, você pode ter, isso daqui é super interessante, tá? Você tem uma organização de você colocar um salário para você, e aí isso entra como custo fixo, e depois você faz, se for o caso, como se fosse uma participação de lucros. Então, você ganha um salário fixo. Claro, gente, que isso daqui não é possível quando você está muito no começo e você não tem nenhum valor aí sendo gerado com o teu trabalho, ou muito pouco. Tem vezes que o que entra não é suficiente nem para pagar as contas. Então, dificilmente você vai conseguir tirar um salário no início. Agora, chega um ponto que você pode programar um salário fixo e depois algum incremento com base em metas que vocês alcancem, com base na porcentagem que vocês fechem de tratamentos, de serviços, de consultas, tá? IPTU, se você paga, em alíquotas mensais, entra também como custo fixo. Telefone, aqui previdência privada dela, sistema de prontuário, água e INSS, luz, sistema de alarme, manutenção de ar-condicionado, plano de saúde, o jardineiro. Se você faz algum investimento com marketing, tá? Seja pagando uma agência, seja você investindo nas plataformas para anúncio, isso daqui também tem que entrar como custo fixo. Aqui, cartão, se você for... nesse caso de cartão aqui, eu acho que ela está se referindo a aluguel de maquininha, tá? Então, tudo isso daqui entra como custo fixo mensal. Olha quanto que essa colega tem de custo fixo, gente. É muita coisa, tá? E esses daqui, eu quis trazer para vocês, porque o dela estava muito explicadinho, são os custos fixos anuais. Eles não acontecem todos os meses, mas eles não podem ser esquecidos, gente. Olha quanto de coisa que entra, tá? O CFM de 2 profissionais, anuidade da sociedade de uma delas, taxa de inspeção sanitária, 13º, férias, 13º de enfermeira, férias da enfermeira, o 13º do contador, aqui o contador não tem férias, dedetização, dependendo do espaço que você tem, você tem que contratar dedetização, limpeza de caixa d'água se for uma casa, a vantagem de um prédio comercial, é que tem várias coisinhas que já estão embutidas, mas quando você tem uma casa, não, tem limpeza de caixa d'água, recarga de filtro de extintor, dedetização, que ela colocou 2 vezes, por quê? Geralmente, dedetização é de 6 em 6 meses. Então, aqui a gente tem que colocar anual. Então, por exemplo, limpeza de caixa d'água. Se ele acontecesse de 3 em 3 meses, ela teria que colocar 4 vezes a limpeza de caixa d'água. Por isso que ela colocou 2 vezes a dedetização, porque acontece de 6 em 6 meses, tá? A manutenção de equipamentos, isso daqui você tem que considerar, seguro de equipamentos, outros 13º salários dela e da sócia, férias dela e da sócia também, e o valor do engenheiro. Então, anualmente, os custos são de 33.427. Você imagina se isso daqui
fosse negligenciado, se isso não fosse considerado no preço, ia ficar complicado, porque anualmente o colega ia ter que desembolsar do lucro dele esse valor aqui, tá? Então, vamos calcular o dessa colega, o quanto custa, né, a sala dela para trabalho. Ela tem essa clínica com esses custos mais altos, mas ela tem mais de uma sala. Então, quando a gente tem, por exemplo, ó, vamos colocar aqui agora para o lado. Quando a gente tem uma sala, a gente tem uma capacidade máxima, né, de trabalhar com essa sala. Vamos dizer que com uma sala, você atenda 40 horas por semana. Quando você considera mês, isso seriam 160 horas por mês. Pode ser que você tenha um consultório, gente, que você faça um esquema de locação, que você faça, vamos dizer, tá? De 8 da manhã, blocos de horas, né? De 8 a meio-dia, é um bloco de horas. Aí depois você faz um outro bloco de 13 horas a 15 horas. E aí você faz um bloco noturno. Desculpa, 15 não. 13 a 17 horas. E aí você faz um outro bloco de 18 a 22 horas. Pode ser que você consiga, né, explorar ao máximo o seu espaço. Seriam esses 3 turnos. Com certeza você vai precisar de mais de uma secretária, porque aqui, né, você vai precisar fazer escala de secretários, mas vamos dizer que você consiga. Aqui são 4, 8, 12. São 12 horas de utilização diária. Então, 12 horas por dia. Por semana seriam 60 horas. E por mês, 6 vezes 4, 240 horas. Essa situação aqui é quando você está ao máximo aproveitando seu espaço quando tem uma sala. No caso dessa colega, ela usa o espaço dela 400 horas por mês. Por quê? Existem mais de uma sala. Então, isso daqui você considera, gente, a quantidade de horas produtivas, considerando o número de salas. Se você tem 10 salas e elas são produtivas, né, 8 horas por dia, no mês você vai ter 160 vezes 10, que são 10 salas. Então, você tem que calcular pela quantidade de salas que você tem também, tá? Isso daqui funciona muito para colegas que têm clínicas maiores, espaços maiores aí para sublocar, para poder estar colocando outro profissional para atender junto, tá? Bom, vamos voltar ao caso da colega. Aqui eu trouxe uma particularidade que eu quero que vocês vejam, tá? Eu acho que eu nunca falei desse detalhe aqui. Bom, vamos calcular a taxa de sala dela, né? Qual que é a média dos custos fixos mensais dela? A gente viu que é 23.020. Então, deixa eu pegar uma cédulazinha aqui, colocar igual a isso daqui. Tá. Aí, ó, representação mensal dos custos fixos anuais. Seria o quê? Seria o custo fixo anual dela, só que a representação mensal. Quanto, né, que esse valor aqui dá dividido por 12? Então, isso daqui vai ser quanto? Vai ser igual a 2.785. Pronto. Esse detalhe aqui eu nunca falei com vocês. É uma coisa a mais aí para vocês considerarem para cálculo de taxa de sala, que é o quê? O custo variável mensal de manutenção. Então, vamos lá. Vou listar aqui alguns exemplos de custos variáveis mensais de manutenção, tá? Café da recepção, copo, tinta de impressora. Vamos lá, mais o quê? Impressora. Receituário. Material de limpeza para a clínica. Isso tudo, gente, é custo variável para aquela manutenção do espaço. Como que você vai embutir isso no seu preço se isso é um custo variável, né? Então, o que a gente orienta que vocês façam? Pegue todas as despesas de papelaria e limpeza, e alimentação, né, também, e alimentos, e você vê quanto, em média, você gasta por mês disso. Essa colega, ela gasta, em média, por mês, R$ 1.200 com esses itens. Então, aqui a gente vai colocar uma representação também mensal desses custos variáveis, que seria de R$ 1.200. Para quê? Para isso daqui ser embutido na sua taxa de sala e isso ser repassado para o paciente. Caso contrário, isso daqui também vai depois ser descontado do seu lucro, se você não embutir isso, tá? Então, esse daqui é um outro item que vocês têm que colocar para calcular a taxa de sala, que é o custo variável mensal de manutenção. Qual que é o custo total? Vai ser a soma, né, desses 3 que a gente falou até agora, ó. O custo total mensal é esse, ó, R$ 27.006. E aí a gente coloca o total de horas que ela trabalha no mês, que são 400 horas.
não ela, né? O espaço dela é produtivo 400 horas. Então, a taxa de sala dela vai ser esse 27 mil dividido pelos 400, tá? Ó, R$ 67,52, tá? Essa colega, ela cobra a consulta dela R$300 no particular, tá, gente? R$300. Essa colega, deixa eu ver se eu consigo checar aqui quanto que era o imposto que ela paga, que eu não tinha olhado aqui. Deixa eu ver se tem preenchido. Tá. Não salvar. Bom, aqui. Essa colega, ela cobra R$300 na consulta dela, né? A gente sabe, vamos calcular quanto que ela tem de lucro, né? A gente sabe que o preço, ele é igual ao quê, gente? Deixa eu colocar aqui para vocês. De tanto que a gente vai repetir, vocês vão ficar com isso internalizados na vida de vocês. Ó, o preço, ele é igual à soma dos custos fixos, que a gente usa a taxa de sala para falar do custo fixo. Por isso que a gente calculou aqui taxa de sala. O custo variável. Aí, esse custo variável é o custo de lençol, luva, tudo que você use aí para cada consulta. Aqui a parte de imposto, cartão de crédito, se você usar. Aqui a parte de retrabalho e o lucro. Isso daqui que é o cálculo de preço, tá? Então, bora lá. A gente sabe que ela cobra R$300 na consulta. Digamos, né, que essa colega, para atender um paciente, ela gaste 40 minutos e ela gaste depois para retrabalho, que é retorno, 20 minutos. Então, no total, ela gasta quanto para esse paciente, somando trabalho e retrabalho? 1 hora. Então, 1 hora tem o valor de R$ 67,52. Ótimo. O custo variável dela é luva e maca, lençol de maca. Vamos dizer que isso fica em R$2. Impostos dela são de 15%. Então, vai ser 0,15 vezes 300. Então, R$45 de imposto. Não trabalha com cartão de crédito. O retrabalho a gente já embutiu aqui. Agora é o lucro. O lucro vai ser igual a quanto, então? 300 menos 67 menos 2 menos 45. Então, nesse caso, o que ela lucra, né, por hora de consulta é R$ 185,48. Essa é a forma de calcular corretamente, né, o quanto vale aí a sua hora de trabalho de consulta, tá? Uma coisa muito interessante dessa colega, gente, até por isso que eu falei com ela para a gente trazer o caso dela, para a gente conversar, é que ela não trabalha ainda com livro caixa. E ela tem custos de manutenção muito altos. Então, ela precisa usar isso a favor dela, que é a parte, né, dos custos. Então, vamos dizer que ela agora resolva trabalhar com livro caixa, tá? Vamos fazer uma simulação do que daria para entrar aqui no livro caixa. A gente tem que ficar atento ao quê? Se a secretária ela é contratada da sua pessoa física ou da sua pessoa jurídica. Se ela for contratada da sua pessoa jurídica, você não consegue colocar no livro caixa, tá? Neste caso da colega médica, ela contratou todos os funcionários pela empresa. Então, ela não consegue colocar isso, né, como livro caixa. Então, olha, deixa eu colocar aqui. Empresa. Tudo que vai entrar pela empresa, tá? Auxílio alimentação é empresa, enfermeira é empresa. Aí, naturalmente, o FGTS vai ser empresa. O contador é da empresa, o salário delas é da empresa. Olha o tanto de coisa, né, que ela deixa aí de colocar no livro caixa, né? O INSS também é empresa, tá? Então, esses itens aqui ela não vai conseguir incluir no livro caixa, porque os profissionais estão registrados na empresa. Assim como, ó, aqui 13º também não vai conseguir. Ó, isso aqui tudo é pela empresa. E aqui embaixo também os salários, ó. E aqui também as férias. Então, isso daqui tudo, ela não consegue colocar no livro caixa porque está como pessoa jurídica, tá? Aí aqui, gente, entram duas coisas, tá? Vocês vão precisar conversar com o contador de vocês essa questão do quanto vale manter os funcionários com a pessoa física ou com a pessoa jurídica. Por quê? Eu vou explicar aqui. Se for como pessoa física, a gente já sabe que você consegue usar no livro caixa.
Nesse caso dessa colega aqui, olha o quanto que daria, gente. Seria, ó, a soma. Quanto que ela deixa de poder incluir no livro caixa, né? Aqui. Opa. Aqui. Isso. E isto. Então, ela deixa de poder incluir no livro caixa dela a bagatela de R$ 13.900 por ter esses registros feitos pela empresa, tá? Então, ela aqui pouparia, né, impostos se todo mundo tivesse na pessoa física dela. Só que, em contrapartida, como pessoa jurídica, se ela tiver... Olha, isso daqui é uma informação que poucas vezes a gente discutiu até agora, tá? Se ela tiver 28%... Opa! 28% do faturamento dela como encargos trabalhistas, ela consegue ter uma tributação diferente e mais baixa como pessoa jurídica. Então, por isso que eu falei que vocês têm que conversar com o contador. Por quê? Nesse caso dela, são R$ 13.900. Ela pode, com esses encargos de trabalho, ter, deixa eu ver aqui, ó, isso daqui seria 28%, 100% seria quanto? Deixa eu calcular aqui, para ver até quanto poderia ser o faturamento dela nessa situação aqui, para ela estar enquadrada com uma alíquota menor. Seria igual a isto, vezes o 100 dividido por 28. Ela poderia ter um faturamento de até R$ 49.645 como pessoa jurídica, que isso daqui equivaleria a 28% desse faturamento dela, e com isso ela conseguiria ser enquadrada com uma alíquota menor. A gente chama isso de fator R, tá? Então, isso daqui é um detalhe que vocês vão ter que ponderar com o contador. Então, saber se vale a pena manter as pessoas contratadas no seu CPF para, com isso, colocar no livro caixa, ou então contratar essas pessoas como PJ, para que você tenha 28% do seu faturamento como encargo trabalhista e, com isso, você ser, né, enquadrado numa alíquota menor de impostos. Então, isso tudo tem que ser, gente, pesado. Não existe uma unanimidade. Não, Clara, qual que é o melhor, de forma geral? Não existe. A gente tem que identificar caso a caso, porque a gente vai precisar saber quanto que é o seu faturamento mensal, quanto que é a folha de pagamento que você tem, quanto que são os seus gastos outros no livro caixa. Então, todo o restante aqui pode ser incluído no livro caixa. Ó, aluguel, pós-graduação, que são cursos, segurança, internet, resíduo, recolhimento, tudo isso, todo o restante pode ser sistema de prontuário, telefone, água, tudo isso entra como livro caixa. E essa colega ainda não fazia uso, então a gente conversou para que ela conversasse, né, passasse para o contador dela, para que ela pudesse, né, considerar o início, né, do uso do livro caixa. Porque o que significa essa questão de livro caixa, gente? Aqui, então, a gente viu que ela tem um custo total de 23 mil, sendo que 13 mil, nesse momento, não podem ser incluídos porque são registros da empresa. Então, sobra para ela, olha, isso menos isso. R$ 9.100 para incluir no livro caixa. Isso significa que o quê? Ela pode emitir notas como pessoa física até um valor de R$ 9.100 sem que ela pague imposto por isso. Então, vamos dizer que ela pague 15% de imposto, gente. Se ela vai deixar de pagar imposto sobre R$ 9.100, ó, 9.100 vezes 0,15, com essa pequena implementação, ela poupa por mês R$ 1.365. Se fosse em relação a 23 mil, então, olha, seria, ó, isso vezes 0,15. Se tudo pudesse ser incluído no livro caixa, né? Peraí que eu fiz bobagem aqui, gente. Calculei alguma coisa errada. Aqui vai ser igual a isto vezes 0,15. Tá? R$ 3.450. Se tudo, né, inclusive os salários, pudessem ser registrados no livro caixa dessa colega, ela teria uma economia de impostos de R$ 3.453. Então, só em relação aos salários, ela está deixando, né? Ó, se isso daqui fosse incluído, né, no livro caixa, a parte dos salários, ela teria, né, uma economia de R$ 2.085 de impostos por estar usando o livro caixa.
Nesse caso, qual que vai ser o pensamento dela aí do contador dela? Caramba, se ela colocar, manter isso como empresa, quanto, né, de economia que a gente vai ter em relação a PJ, em relação à alíquota? Por isso que isso tem que ser personalizado, por isso que isso tem que ser considerado individualmente, tá, gente? Não existe, nesse caso, uma regra aí que atenda a todos os colegas. Hoje, duas coisas que você tem que sair dessa live aí de aprendizado para você. Se você trabalha ou não com livro caixa, que é como pessoa física, e, se possível, mesclar a pessoa física e a jurídica para você economizar tributos, isso é coisa 1. E a coisa 2 é em relação ao registro dos seus funcionários. Se eles forem registrados como pessoa física, você pode incluir o salário deles no livro caixa e ter esse valor, né, abatido aí de notas que você dê. Se o teu funcionário está como pessoa jurídica, né, registrado pela sua empresa, você não pode colocar ele no livro caixa, mas em compensação, você, se tiver o montante, né, de folha salarial que equivale a 28% do seu faturamento, você consegue um enquadramento diferente tributário, um enquadramento menor. Essa é uma forma, né, que o governo tem de estimular aí a contratação. Então, se você tem aí 100 mil reais de faturamento, vamos fazer a conta rápida, você precisa ter até, pelo menos, né, pelo menos 28 mil, que seria 28%, como folha salarial. Aí tem colegas que são espertos e falam, não, claro, então eu vou fazer uma retirada, eu vou me dar um salário de 12 mil reais, porque aí eu consigo, com isso, chegar nesse 28%, né, por cento. Só que você tem que lembrar que quando você ganha salário, recebe salário, você vai ter também descontos de encargos. Você vai precisar registrar esse salário na sua declaração de imposto de renda. Então, pode ser que não vai vale a pena você ter um salário muito alto, porque naturalmente você, de repente, não vai ser tributado na empresa, né? Porque vai estar com salário alto, vai estar lá no fator R recebendo ali, tendo uma alíquota menor, mas em compensação, você, por ter um salário mais alto, vai ter esse valor registrado ali, né, na sua carteira, você vai precisar declarar isso no seu imposto de renda e vai acabar pagando imposto de um outro lado. Então, tudo isso tem que ser pesado, ponderado, para você escolher qual que é a melhor situação para o teu caso, tá?